destaquem o que vocês gostariam de comentar. Inclusive, tem alguns momentos que eu vou ter que ler em crioulo, então desde já peço, né, a ajuda e desculpa também, né? Sou uma aprendiz do crioulo ainda. Então, estou muito feliz, né, de poder estar aqui nesse 49º aniversário, né, de independência da Guiné-Bissau, nessas comemorações, que também são, em geral, muito fortes, muito potentes lá no Ceará. Tá? Então, vou fazer a leitura, e aí, uma leitura que eu trago algumas questões sobre a literatura, né, guineense, como eu disse, marquem o que vocês gostarem de perguntar, de comentar, de se contrapor, né? Então, a ideia da fala é uma provocação mesmo, né? Uma proposta mesmo de trazer questões para provocar, para mobilizar. Gostaria de iniciar essa nossa conversa com a leitura do poema Saudade da Mãe, de Fatoumata Diarra Baldé, que faz parte da antologia Nos Porões das Palavras, primeiro Tcholona de Tambor, do coletivo multiartístico da diáspora guineense, Firquídia de Nocampada, presente na Unilab Ceará, nas cidades de Redenção e de Acará. Embora organizada pelo grupo guineense, a coletânea é aberta e conta com escritoras e escritores de outros países, que formam a comunidade unilabiana. Diz o poema: saudade é igual à fome, pode matá-la só com presença. Saudade é uma água que não tem igual. A sua igualdade só com presença. Ela não tem cura sem presença. Bateu saudades da mãe. Nunca imaginei se o meu corpo desligaria de ti. Nunca imaginei se nossos olhos não cruzariam para dias indefinidos. Recebi a tua voz do teu lado. Agora, sua voz suave rasteja, de forma lentamente pelo celular. Quando estava saindo da sua casa, não imaginava se faria tantos dias sem sentir o teu calor e aquele afeto da mãe. Em cada noite, a minha lágrima de saudade cai sobre a terra. Saudade é uma dor insubstituível e nem tem remédio. Ela entra de forma profunda em nosso corpo e sem piedade. Nos versos de Fatoumata Baldé, experiencia-se interpretações da distância, provocada pela diáspora, e o embalo doce que a palavra é capaz de proporcionar, diminuindo o desconforto da diáspora. Faço aqui uma referência ao Tony Tcheca, né? Essa expressão, desconforto da diáspora, que ele usa no verso Diasporando, no livro Guiné Sabura que Dói. Coletivos como Firquídia de Nocampada, Cabaz de Terra, Cabaz de Letras, Pérolas do Índico de Moçambique, Grupo de Teatro Afizamé, de coordenação angolana, Umbuntundense e as associações de estudantes na Unilab, por exemplo, recriam no presente sentidos identitários e de resistência, né? Já que a proposta da mesa hoje é falar de identidades e resistências, né, nas literaturas guineenses, então eu foquei nessas duas questões, né? Identidades e resistências. Então, esses grupos diaspóricos explicam na prática um dos aspectos centrais do nosso diálogo hoje, a noção de identidade e sua feição móvel. O que a escritora ou o escritor guineense sabe de si ou de seu país é uma instância constantemente atualizada no presente, pelas mudanças dos tempos, dos espaços, das culturas, intercâmbios esses indissociáveis à experiência humana que é movimento. Ser guineense em São Francisco do Conde, em Redenção ou em Salvador é diferente de ser guineense em Bissau, em Bolama ou em Lisboa. A identidade, longe de possuir um suposto significado pré-existente e definitivo a ser encontrado, é antes uma construção permanente de múltiplos traçados, não podendo qualquer conceituação redutora definir o que é ser guineense, uma vez que há múltiplos pontos de vista de elaborações identitárias, pontos de observação estes que são moventes, variantes e encontra-se, portanto, em pleno estado de devir. O intelectual martinicano Eduardo Glissant, em Poética da Relação, explica que, cito, a identidade para os povos colonizados será, em primeiro lugar, um oposto a, ou seja, em princípio, uma limitação.
o verdadeiro trabalho de descolonização terá sido de ultrapassar esse limite. Fim de citação. Em suas reflexões, Glissant considera que é necessário que as diferenças sejam reconhecidas para que essa noção do outro supere a dualidade e as limitações inerentes a esse tipo de pensamento dicotômico. Se o colonizado fora definido como uma comparação ao que não é o europeu, é fundamental que a lógica colonial de definir por comparação seja desmascarada e contestada. As literaturas de nossos países recém-independentes têm, junto com outros saberes, como os econômicos, os políticos e os sociais, o papel de reelaboração das consciências nacionais, de descolonização das mentes e dos corpos. Nossas literaturas devem ser conhecedoras de que essas identidades coletiva e individual só podem ser entendidas em suas conotações plurais. E eu digo nossas aqui, tanto porque a gente é um tanto angolano e guineense, né, e moçambicano e cabo-verdiano também, mas porque o Brasil também vai passar por um processo parecido à Martinica, né, no caso do Eduardo Glissant, né, do universo que ele está tratando. Essa preocupação com a tomada de consciência é basilar para a revolução intelectual e armada de independência guineense, liderada por Amílcar Cabral. O homem novo, conforme as palavras de Amílcar Cabral, seria aquele homem, cito, plenamente consciente dos seus direitos e deveres nacionais, continentais e internacionais. A noção de homem novo, utilizada por Cabral, é comum aos revolucionários do período e encontra sua emblemática formulação no pensamento de Franz Fanon, principalmente em sua dissertação principalmente no livro Os Condenados da Terra, como nos explica o Daniel Júlio Lopes Soares Cassamar em sua dissertação de mestrado. Em Os Condenados da Terra, poderia dizer que em toda a obra, mesmo quando não utiliza a expressão homem novo, Fanon está tratando das possibilidades de renascimento desse homem libertado das garras coloniais. A noção de homem novo pode ser encarada como utópica, como consideram algumas e alguns estudiosos. Sim, talvez sim, utopia que considero como fundamental no contexto de ruptura em que essa concepção for elaborada. Mas, e com a utopia? E depois da utopia? Como prosseguir com o desenvolvimento socioeconômico? Questão esta que é colocada pelas organizadoras e organizadores deste evento, né? E que eu, quando vi o mote, refleti, né? Tentei trazer aqui algumas provocações, né? A partir do título que vocês trouxeram para as comemorações, né? Questão essa que é colocada pelas organizadoras e organizadores desse evento como mote de reflexão para o 49º aniversário de independência da Guiné-Bissau. Nos contextos das literaturas guineenses, penso que prosseguir com o pensamento de transformação socioeconômica é fortalecer uma escrita de compreensão das literaturas guineenses numa perspectiva descolonizada, que desmantele os centros de poder, questione as afirmações colonialistas de superioridades naturalizadas frente ao colonizado. Ou seja, né, como pensar como a literatura pode contribuir para o desenvolvimento, né, para a transformação socioeconômica, né, descolonizando, né, o papel que ela tem de descolonizar intelectualmente e a partir disso se faz tudo, né. Quero, portanto, mesmo que rapidamente, trazer algumas provocações sobre como questionarmos as literaturas da Guiné-Bissau a partir da desconstrução de 3 aspectos. Então, tem 3 aspectos que, em geral, eu vejo na Fortuna Crítica sobre a Guiné-Bissau que me incomodam muito, né? Uma delas é a noção de escassez. Não é pouco comum a gente vir críticos e críticas trazendo a noção de que há pouca literatura, de que ela chega tarde, né? E empregando nela uma série de rótulos. Então, eu trago aqui essa provocação de 3 coisas que me incomodam muito, né, quando se vai escrever, né, e estudar sobre literaturas guineenses. A noção de escassez, de atraso
e a criação dos rótulos literários. Em geral, essas noções teóricas da literatura são medidas ainda a partir da régua colonial. Há séculos, Guiné-Bissau utiliza a palavra para cantar a comunidade, as experiências, os conhecimentos, seja nas mandiuandade ou em outros ritos e cerimônias, para partilhar mitos, contar epopeias de guerra e de amor, as dores do parto, a alegria do nascimento, a sobrevivência, os provérbios, os ditos populares, as adivinhas, as cantigas, existem como uma herança comunitária de expressão da palavra e outros saberes que compõem o grande Jumbai da comunidade. Eu acredito que a Aramatu, né, vai falar sobre isso hoje. Então, grupos como os Netos de Bandim, o Tobiana Jazz nos anos 70, e mais recentemente o rap na Guiné-Bissau, são algumas das variadas estampas da habilidade de recriar, a partir de novas mídias e linguagens, o Jumbai simbólico-cultural no país, né? Então, se convive cantigas com rap, né? E essa é a grande questão interessante de qualquer cultura, né? No contexto colonial, criou-se a violência discursiva da escassez, para definir aquele considerado o outro do europeu. Recordem-se que a empresa colonial fundamentou-se no projeto de aniquilação do outro e que, nos textos do período das invasões, os nativos são descritos sempre a partir da semântica da falta, né? Sejam os textos coloniais sobre o Brasil, o índio é sempre aquele, né? O indígena é sempre aquele que não tem algo que o europeu tem, né? Como vai acontecer nos textos coloniais da Guiné-Bissau. O termo literatura, de etimologia greco-romana, é um conceito criado no solo do pensamento europeu e que, ao ser utilizado, deixa pressuposto o paradigma eurocêntrico para a criação verbal, a saber, né? Então, qual é o paradigma da noção de literatura europeia? A valorização do escritor, sim, no masculino, né? Branco e de elite, dentro de um determinado circuito de publicação impressa e plasmando o pensamento eurocêntrico de compreensão do mundo. Nele reverbera o imaginário do poderio ocidental, que atinge de modo certeiro o universo da palavra, elaborando-se a formulação agressora de que os povos colonizados não possuem literatura, né? Então, uma coisa que muitas vezes se esquece é que o conceito de literatura ele também muda, né? Então, se literatura, o conceito foi criado nesse contexto europeu, o conceito não é estático, né? E muitas vezes quando se diz que não tem literatura em algum lugar, porque essa literatura nasce nos anos 90, está se dizendo implicitamente aos modos da Europa, né? Porque palavra, né, existe secularmente, né? A manifestação artística por meio da palavra existe de forma muito mais alargada do que a concepção de literatura europeia. Dentre os muitos materiais existentes que replicam, conscientes ou não, a opressão colonialista do modo de balizar a criação verbal fora da Europa, trarei um exemplo contemporâneo bem conhecido da propagação da noção de escassez e atraso das literaturas guineenses. Trata-se do capítulo A Arrancada Tardia de uma Literatura, do estadunidense Russell Hamilton, que compõe seu livro Literatura Africana, Literatura Necessária, em 2 volumes, um de 1981 e o outro de 84. O próprio título já é complicado. O Hamilton é famoso, né? Eu vou falar um pouco do título. O Hamilton é famoso e a gente está aqui para questionar os famosos, né? Tem um texto aqui um pouco abaixo, que é um texto que eu adoro bastante, que é do Tony Checa, que é um texto que você percebe que ele está assim, um pingo de paciência, né? Porque ele vai fazer algumas críticas e ele vai, inclusive, tecer uma rápida crítica a Moema Algel. Só que ele não faz uma crítica longa, ele só dá uma pincelada, tipo assim, bora pensar? Vamos repensar algumas coisas ali da Moema? Excelente, né? Mas vamos repensar? Então, o interessante não é alguma crítica que ele vai fazer, ou uma desmontagem total, né? Mas chamar a atenção para algumas coisas que estão ali, que merecem ser reparadas, né?
E aí diz, portanto, o famoso Hamilton, né, que é um pioneiro nos estudos africanos. O próprio título do livro já me dá assim, um arrepio, né? Para quem ele está falando quando ele diz literatura africana, literatura necessária? Não é para... Assim, imagino que não seja para as Áfricas, né? Que seja para a Europa essa afirmação, né? Enfim, a expressão arrancada tardia, né, que traz no capítulo dele, deixa marcada a noção de que as literaturas guineenses estão correndo para alcançar um determinado modelo de desenvolvimento literário. Lembrando que as noções de cedo ou tarde são comparativas. Evidencia-se que Hamilton está pensando a Guiné-Bissau a partir do olhar de fora, sobre o que se supõe que deveriam ser as literaturas guineenses, e que o ponto de partida da Guiné-Bissau para ele, portanto, não é a Guiné-Bissau. Sugiro também a desconfiança dos rótulos fáceis, né, o terceiro aspecto, além da noção de escassez e da noção de atraso. Como, por exemplo, da literatura guineense dividida em fases. Então, desconfiem, né? Desconfiem. É comum encontrarmos a seguinte divisão da literatura guineense em 4 fases, às vezes em 3, às vezes em 4. Antes de 45, de 45 a 70, dos anos 70 aos anos 80, seria ali uma literatura mais de combate, até uma literatura mais intimista, dos anos 90 aos dias atuais, uma poesia mais intimista ainda. Então, uma subdivisão que varia um pouco, mas que é complicada, né? Então, um exemplo interessante que critica subdivisões e leituras prontas quanto ao modo de ler literaturas da Guiné-Bissau é o texto Uma Radiografia do Processo Literário Guineense, do Rui Jorge Semedo, né? E tem 2 coisas aqui importantes nesse título, que é uma radiografia, né? O texto já diz que não vai fazer o desenho exato do que seja a história da literatura guineense, mas uma leitura possível, né? E a outra palavra interessante é processo, né? Uma radiografia do processo literário guineense. Ou seja, não está estanque, porque quando a gente cria fases, dá a ideia de que já está encaixado e terminado, né? Também é bastante instigante o pequeno e potente texto de Tony Checa, intitulado A Literatura Guineense Está Viva, presente no livro Literaturas da Guiné-Bissau, Cantando os Escritos da História. É um livro famoso, né, de organização de Maria Calafate Ribeiro e de Odete Semedo, no qual, né, nesse texto, o Tony Checa critica modos estagnados de ler a Guiné-Bissau em sua literatura, pede desculpas e licença à tradução e avisa que ele tratará dos novos e ocupa-se a comentar rapidamente acerca da coletânea Traços do Tempo, publicada em Lisboa em 2010. Embora a subdivisão em fases possa ajudar em alguns momentos, ela precisa ser vista de modo relativo, pois com seus recortes e enquadramentos deixa de fora muitos falares e experiências da palavra criativa. As realizações culturais e artísticas são muito mais complexas do que subdivisões e etiquetas, reunindo no mesmo tempo sabedoria popular, ditos e provérbios, livro impresso, cinema, rap, folhetos de poemas divulgados na rua, saraus e etc. Estou terminando, viu? Se tiver com tempo já, né? Mas como está limitado aqui, não. Mas se tiver com tempo, pode parar. Avisar que eu paro e depois a gente continua a conversa. Eu paro de qualquer ponto, né? Percebo que a própria literatura guineense trabalha pela reintegração e pela quebra de dicotomias criadas pela violência colonial. A emblemática poesia de Odete Semedo, em No Fundo do Canto, de 2007, por exemplo, é elaborada a partir de uma visão endógena, reunindo sabedorias épicas e poéticas, conhecimentos populares tradicionais das mandioandade e também saberes contemporâneos acerca da palavra poética e do mundo. Assim como faz Odete Semedo, temos também, por exemplo, Nelson Medina, Carlos Edmilson Marques Vieira e Tony Checa, que reúnem organicamente tradições e atualidades. De acordo com Odete Semedo, Nelson Medina, na tese, né, de Odete Semedo, Nelson Medina escreve seu livro Sol na Mance
O Sol Vai Amanhecer, né? Mais ou menos assim a tradução que ela traz, inteiramente em crioulo, e no qual recria brincadeiras infantis, cantigas de mandiandade, valendo-se muitas vezes da mesma quantidade de versos e sonoridade destas. Nos trechos de um poema de Medina, lemos uma referência ao pano de pente, né? O pano de pinte, atualizado utilizado nas festas de mandiandade, sendo recriado, né, metaforicamente nos poemas dele, né, poemas contemporâneos, né? E aí a Aldete Semedo vai explicar que diz que é comum se colocar, vocês podem me explicar melhor depois sobre isso depois, né, me falar. É comum em algumas situações você colocar o pano de pente no chão, né, para uma cerimônia de casamento, para alguma situação. E aí ela diz que também é comum se usar o pano como metáfora, né, para falar de mulheres de pano preto. E também se faz uma relação do pano com o coração. E aí ele cria um poema bastante espirituoso, leve, engraçado, que é a lógica dele nesse livro, né, Sol Namans, porque ele faz a partir de uma perspectiva lúdica e recriando coisas que já é da sabedoria popular, né? E aí o poema está em crioulo porque o livro dele todo, Sol Namans, está em crioulo. Então eu vou ler e vocês me ajudem, certo? Me ajudem também com a tradução depois, né? O poema diz assim, os versos do poema, porque o poema é maior, né? Diz assim: cada hora o lembra de bom e tá dangana de um distinto de nhacorson nachon para um bidantal pano de pinte para do anda riba dele, né? Então o poema é muito bonito, né? Seria mais ou menos assim, quando eu penso em você, me dá vontade de jogar meu coração no chão para você passar por cima, né? Para você pisar. Então assim, isso, né? Estender meu coração como se fosse um pano de pente para você pisar, né? Então assim, ele faz uma brincadeira romântica com a tradição das mandiandades que faz uso do pano de pinte, né? E também das metafóricas locais, e cria um verso assim que arranca risos, né? Pela sua leveza, né? Quem não se comove também, né? Com uma cena de amor como essa, né? Que ele propõe aqui. Então, tesouros saqueados de Angola durante a colonização e durante a Guerra Civil são reclamados de volta pelo Estado angolano e pelo Museu do Dumbo. Os restos mortais de Sarah Baartman, chamado de modo racista comparativo na Europa como Vênus Negra, somente em 2002 retornam à África do Sul, mediante luta do movimento negro e solicitação do então presidente Nelson Mandela. Assim como estas obras artísticas do povo Choque, ou A Vida e o Corpo de Sarah Baartman, a palavra literária na Guiné-Bissau realiza um levante por recuperação de suas epistemes assassinadas, como o silenciamento de provérbios e ditos ou dos contos orais do Império Mandinga. As guerras de independência foram o primeiro passo, mas há muito que ser feito para o reparo da ferida. Nas últimas décadas, os pensamentos da pós-colonialidade e da decolonialidade possibilitam fortes impulsos de luta por retomada dos conhecimentos saqueados. Considero que o que ocorre hoje na Guiné-Bissau e sua diáspora, assim como em outros países expoliados pelas colonizações europeias, é um movimento de resistência, de exigir de volta, assim como o Museu do Dumbo em Angola ou a África do Sul com relação a Sarah Baartman, considero que é um movimento de exigir de volta a posse da elaboração simbólica, o direito de narrar, de contar as próprias histórias e reinventar as próprias memórias. Nem atrasada, nem escassa, nem rotulável, a palavra artística em diálogo interarte sempre existiu de formas múltiplas e vibrantes na Guiné-Bissau, a partir de si e dialogando com seu tempo presente. Só que agora, com híbridas mídias, com o mundo interessado em publicar em livro o que algumas e alguns artistas das Áfricas e da Guiné-Bissau escrevem.
As literaturas guineenses ampliam seus focos de abrangência. As literaturas guineenses são resistentes quando utilizam a língua portuguesa como estratégia para que o mundo ouça também sua língua crioula. O uso da língua crioula, tão fortemente presente nas literaturas da Guiné-Bissau, cria uma tensão com a língua do colonizador e age como estratégia de resistência pós-colonial, bastante significativo, desenhando identidades guineenses possíveis e levando-as a outros continentes, como explica a estudiosa brasileira Nazaré Soares Fonseca. Os escritos literários guineenses são resistentes também quando tematizam tão fortemente a esperança, criando imagens poéticas de um povo que se recusa a desistir, como faz a jovem escritora guineense Vanessa Rodrigues, que vive em diáspora em Redenção, em seu conto Casamento Forçado, no qual ela narra a história feliz de Ntinga, que conseguirá fugir de um casamento prematuro. Diz um trecho do conto: a tia e o tio pensavam que Ntinga tinha dormido, mas acontece que ela não conseguira dormir, com a informação que receberam do primo. Logo ela aproveitou e fugiu da casa do tio para a do chefe da tabanca. Pobre dela, não sabia que o chefe da tabanca era o principal responsável pelo casamento. A literatura da Guiné-Bissau é resistente quando as mulheres, em condições de desfavorecimento social, de subordinação estrutural, política, escolar e econômica, escrevam e performam suas vozes, seus desejos, seus anseios de liberdade, como fez a Vanessa Rodrigues, que eu acabei de ler, e sua protagonista Ntinga, ou outras escritoras, como Eunice Borges, Mariana Ribeiro, Domingas Sami, Odete Semedo, Filomena Embaló, Cátia Casemiro, em diáspora em Portugal, as mães de Andrade, como Fanta Barros, as combatentes da luta de libertação nacional, como a Titina Silá, Ana Maria Soares, Teodora Inácio Gomes, Dulce Neves, Filomena Gomes Ferreira, Gina Coll, Irina Gomes Ramos. A lista é maior, tá? Então, só para lembrar aqui que mulher escreve sim na Guiné-Bissau, Lembrando, seguindo a linha de compreensão que assumimos acerca das palavras guineenses e que nos guiou até agora, que todas essas resistências se interpenetram, tanto a resistência da língua, quanto a resistência das mulheres, quanto a resistência trazendo os temas da esperança, e que qualquer um desses autores ou autoras poderia estar em qualquer uma dessas situações que eu mencionei, porque essas resistências ocorrem juntas, em geral. As literaturas guineenses são resistentes, sim, quando no desconforto da diáspora, alguém como Fatoumata Baldé, que eu li no início, escreve, e do lugar de sua escrita comunica ao mundo identidades múltiplas e possíveis das mulheres e dos homens e das terras, lutas e demandas dos guineenses hoje. Nem atrasada, nem escassa, nem rotulada. A palavra da Guiné-Bissau é livre. Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez de ter essa oportunidade de aprender com a senhora. E agora vamos prosseguir, tendo em conta o fator tempo, não vou fazer o resumo das falas das pessoas, das nossas palestrantes. Então vou passar logo para a Amata, para que ela também possa fazer a sua exposição. Amata, desculpe. Obrigada. Eu vou começar a falar, já que você viu muita coisa, Vou parar um pouquinho, que eu sei também sobre a literatura. E eu vou levar mais na parte da literatura oral, que é muito presente na nossa sociedade. Aí eu vou tentar casar a literatura oral com o ensino do nosso dia a dia. E para começar, eu queria trazer um pouquinho sobre o surgimento da literatura em Guiné-Bissau, porque, como sabemos, temos recentemente a nossa independência, 49 anos de luta em relação a outros países. E para falar sobre literatura em Guiné-Bissau, cabe pensar um pouquinho, para voltar um pouquinho para o século XX, em que tudo começou. Em relação a Guiné-Bissau com os outros países lusófonos,
A Guiné-Bissau foi um dos últimos países que teve essa literatura, porque devido à falta da escola que foi implantada só em 1933, enquanto que o movimento literário já estava acontecendo em outros países, como por exemplo em Cabo Verde tinha o movimento da claridade, que é mais ou menos relacionado com a literatura brasileira, que teve o movimento um movimento que acontecia aqui, sim, o modernismo. Então, os cabo-verdianos espelharam esse movimento e reivindicavam, contra os colonizadores. Em Guiné-Bissau, a literatura só veio a ter uma fixação mesmo em 1940, por aí vai. E a primeira literatura mesmo que é escrita para os próprios guineenses foi na década de 50, em que teve uma antologia, depois da implantação da escola em Bolama, teve essa antologia que fala Vozes, mantenha para quem luta. E nessa antologia tinha muitos autores que a professora aqui citou, que fizeram a parte dessa luta. Eles escreviam os poemas para reivindicar contra os próprios colonizadores. Mas mesmo com esse acontecimento que acontecia naquela época, os colonizadores não davam ouvido, porque eles só se preocupavam mesmo com as suas, como você dizer, províncias, né, que estavam tendo. Na época era província, e Guiné-Bissau era província de Guiné Portuguesa. E depois disso, essa antologia que foi escrita, eles reivindicavam. Mesmo assim, isso não vem ao caso de que eles possam ouvir. A Guiné-Bissau só veio ser independente em 1973, e essa independência também, antes da independência, tiveram a guerra. Isso expulsou os portugueses. E além disso também, eu vou trazer um pouquinho sobre os escritores literários que depois da independência, que viemos a conhecer, pelo menos Aurélio Semedo, Abdoulaye Sylla, Tony Checa também até então é contemporâneo, mas antes ele estava nessa antologia, tinha 14 poemas dos escritores, em que o José Carlos Soares era um dos escritores desses poemas, o Hélder Proença e o Tony Checa. Eu vou trazer também um pouquinho, depois da independência, eles mudaram o nome do movimento, que era dessa antologia, que era denominado de Voz, Mantenha para quem luta. Foi mudado o nome para Os Meninos de Bidiripi. E esse nome, que veio a ser denominado por conta do massacre do Bidiripi que aconteceu naquela época, e eles fizeram também poemas e fizeram várias reivindicações através de música. Para quem escuta a música de José Carlos Soares, consegue perceber que são versos de poemas que ele canta. Ele traz metáforas para reivindicar os direitos dos cidadãos guineenses. E, além disso, também tinha outros escritores que escreviam, mas só que, a partir dali, muitos escritores europeus viam essa literatura como se fosse literatura guineense em língua portuguesa. Depois dessa reivindicação, em 96, a Aurélio Semedo trouxe um poema, que eu vou falar só um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do poema, que ela trata sobre o poema dizendo assim: em que língua escrever? Em que língua pensar? E também, se eu escrever nessa língua, será que vão me entender? Os meus gritos vão ser ouvidos pelos meus conterrâneos? E também, se eu escrever nessa língua, os meus ela está tratando dos futuros, os futuros netos, os bisnetos que virão, vão poder conhecer sobre o que estava acontecendo na época. Porque se fosse em crioulo, as suas vozes iriam passar de ouvido das pessoas de boca a boca, mas que, se for escrito também pela escrita, vai ser bem presente e guardada para que os seus futuros netos consigam ver.
E levando esse pensamento da Odete Cineiro e dos outros autores também que têm as suas literaturas, escrevem em crioulo e em português, para poderem manter essa oralidade, essa identidade, a resistência, como falamos, como o tema retrata da resistência, isso também repercute a resistência dos cidadãos guineenses. E além disso, vai ter muitos escritores que escrevem suas literaturas em língua guineense e em português. Eu, como por exemplo, eu também escrevo os meus poemas em português e também alguns em crioulo. E para trazer isso, eu vou trazer um pouquinho sobre o meu trabalho que eu fiz agora, que fala sobre a tradição, resistência e o reconhecimento da memória dos mais velhos na contemporaneidade. A memória dos mais velhos, como sabemos, é muito presente em Guiné-Bissau, em que as pessoas são educadas através dos conhecimentos dos seus ancestrais e através dos conhecimentos dos seus antepassados. Como posso dizer, as tradições que a gente tem em Guiné é muito voltado à tradição dos nossos avós, porque a pessoa herda esses conhecimentos e é educada através disso. Mas atualmente as pessoas não estão vendo esses conhecimentos como se fosse educação, como por exemplo os contos populares que acontecem. Os antepassados antes passavam esses contos como se fosse uma forma de ensinamento para os seus filhos. Mas hoje em dia não estão tendo mais esse conhecimento e as pessoas não estão tendo essa aproximação. Eu também sou uma dessas pessoas, não vou negar, e eu acredito que a maioria também passa pela mesma coisa. Agora, por conta da escrita que ganhou muita força no país, os pais não estão tendo esse privilégio de educar os seus filhos como se fosse sua tradição. Aí, quando a pessoa é que tenta implantar essa forma de educar os seus filhos na sociedade, falam, essa pessoa é bem tradicional, gosta de mistério, como se fosse, por exemplo, em Guiné tinha muito essa coisa de fazer a cura através dos remédios tradicionais. Isso é uma forma literária. Os médicos tradicionais que antes tinham muita presença na nossa sociedade, mas atualmente está perdendo essa presença devido aos conhecimentos científicos que acabam nos afastando da nossa tradição. E também sobre a língua crioula. Eu vou falar um pouco como a nossa identidade estão se perdendo. Antigamente era muito comum ver em algumas casas os pais ensinarem seus filhos sobre a sua tradição em outras línguas, porque a Guiné-Bissau tem, além da língua crioula, que é a nossa língua nacional e é materna de algumas pessoas, tem também outras línguas que são étnicas, que as pessoas que é materna de algumas, porque é uma sociedade miscigenada, que tem várias culturas, e cada língua, cada etnia tem a sua cultura diferente, e também tem a sua língua diferente. Eu sou de etnia biafada, acredito que a forma que eu fui educada através da minha etnia é diferente da pessoa que possa ser pepel, que é educada de uma outra forma. E para falar a minha tradição é mais ou menos parecida com a tradição dos pepês, mais ou menos nas questões rituais. Os biafá falam, de acordo com as histórias literárias do país, falam que os pepês provém dos biafadas, são uma parte dos biafadas. E eu também trabalhei muito sobre isso no meu trabalho. Tentei trazer um pouquinho da cultura pepel e da cultura biafada, as coisas que são relacionadas, como por exemplo os rituais que acontecem com os anciãos dos tabacas. As tabacas são roças, aqui no Brasil é roças, aldeias. Os rituais que acontecem com os mais velhos, lá na etnia biafada, os mais velhos têm sempre esse conhecimento de sentar e no meio da fogueira trazer os contos para ensinar os seus ascendentes. E através disso vem acontecendo esse tipo de conhecimento. E também na própria Guiné-Bissau tem isso, não no capital Bissau acontece muito a questão de mistura
das culturas guineenses, como por exemplo uma festa que é muito presente, em que a gente apresenta os nossos conhecimentos culturais, que é carnaval. Você consegue conhecer um pouquinho de cada cultura, um pouquinho da tradição e da vivência de cada cultura, porque é uma festa cultural, muito cultural, em que muitas culturas apresentam as suas formas de vivência. E através disso também você consegue ver o conhecimento, os poemas que são escritos na língua crioula. E esses poemas geralmente tratam sobre as nossas vivências e também tem os movimentos que trazem isso, como a professora falou, que o grupo de Bali, o Netos de Bali, sim, o Neto de Bali geralmente trata muito sobre as questões culturais do país. E isso ajuda também no reconhecimento. Eu vou trazer um pouquinho sobre a identidade, que o Estado vai dizer que a identidade às vezes entra em questão quando uma pessoa não sabe se situar. E eu estou vendo atualmente em Guiné-Bissau está tendo muito essa questão identitária, sabe? Porque muitas pessoas não estão se colocando como se fosse um cidadão guineense, além de ter a nacionalidade guineense também, tem uma forma identitária de se identificar, que a gente se identifica pela nossa etnia em Guiné. Cada pessoa que você perguntar em Guiné, lá a gente usa etnia como se fosse raça. A boitica raça, aí a pessoa se identifica com a sua identidade étnica, não se identifica com uma identidade que é nacional. Mas aqui em Brasil, muitas pessoas, como eu, por exemplo, todo mundo aqui se identifica como se fosse guineense quando se fala com uma pessoa de nacionalidade diferente. E essa identidade atualmente está tendo muito. Entrou em questão, porque lá no próprio país as pessoas estão se assimilando muitos comportamentos dos europeus. E quando uma pessoa que é tradicional tenta trazer sobre a sua tradição, falam que menosprezam sobre os conhecimentos orais. Hoje em dia é difícil ver os velhos sentarem para fazer como faziam antes, aquele ensinamento que se acontecia no redor do país, mais ou menos, no redor do país, em que os mais velhos sentavam entre meios dos aprendizes e passavam os ensinamentos oralmente. Mas atualmente não estão tendo esse ensinamento oral devido à falta de valorização às nossas culturas. Porque atualmente as pessoas se valorizam mais outras culturas que são culturas europeias. E isso influencia muito nas nossas vivências. Até a forma de se vestir são mudadas. E o que nos identifica são as nossas identidades, as formas que a gente se identifica, e os nossos trajes também falam muito sobre a nossa cultura. Então, desde o momento em que a pessoa não consegue